Artigo 1724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência e de guarda, sustento e educação dos filhos. Artigo 1725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime de comunhão parcial de bens. Artigo 1726. A união estável poderá converter-se em casamento mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no registro civil. Artigo 1727. As relações não eventuais entre homem e mulher impedidos de casar constituem concubinato. Título 4 da tutela, da curatela e da tomada de decisão apoiada. Capítulo 1 da tutela, seção 1 dos tutores. Artigo 1728. Os filhos menores são postos em tutela. Inciso 1. Com o falecimento dos pais, ou sendo estes julgados ausentes. Inciso 2. Em caso de os pais decaírem do poder familiar. Artigo 1729. O direito de nomear tutor compete aos pais, em conjunto. Parágrafo único. A nomeação deve constar de testamento ou de qualquer outro documento autêntico. Artigo 1730. É nula a nomeação de tutor pelo pai ou pela mãe, que ao tempo de sua morte não tinha o poder familiar. Artigo 1731. Em falta de tutor nomeado pelos pais, incumbe a tutela aos parentes consanguíneos do menor, por esta ordem. Inciso 1. Aos ascendentes, preferindo o degrau mais próximo ao mais remoto. Inciso 2. Aos colaterais, até o terceiro grau, preferindo os mais próximos aos mais remotos, e no mesmo grau, os mais velhos aos mais moços. Em qualquer dos casos, o juiz escolherá entre eles o mais apto a exercer a tutela em benefício do menor. Artigo 1732. O juiz nomeará tutor idôneo e residente no domicílio do menor. Inciso 1. Na falta de tutor testamentário ou legítimo. Inciso 2. Quando estes forem excluídos ou escusados da tutela. Inciso 3. Quando removidos por não idôneos, o tutor legítimo e o testamentário. Artigo 1733. Aos irmãos órfãos dar-se-á um só tutor. Parágrafo 1º. No caso de ser nomeado mais de um tutor, por disposição testamentária, sem indicação de precedência, entende-se que a tutela foi cometida ao primeiro e que os outros lhe sucederão pela ordem de nomeação se ocorrer morte, incapacidade, escusa ou qualquer outro impedimento. Parágrafo 2º. Quem institui um menor herdeiro ou legatário, seu poderá nomear-lhe curador especial para os bens deixados, ainda que o beneficiário se encontre sob o poder familiar ou tutela. Artigo 1734. As crianças e os adolescentes cujos pais forem desconhecidos, falecidos ou tiverem sido suspensos ou destituídos do poder familiar terão tutores nomeados pelo juiz ou serão incluídos em programa de colocação familiar, na forma prevista pela Lei nº 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Seção 2. Dos incapazes de exercer a tutela. Artigo 1735. Não podem ser tutores e serão exonerados da tutela, caso a exerçam. Inciso 1. Aqueles que não tiverem a livre administração de seus bens. Inciso 2. Aqueles que no momento deles ser deferida a tutela se acharem constituídos em obrigações
para com o menor, ou tiverem que fazer valer direitos contra este, e aqueles cujos pais, filhos ou cônjuges tiverem demanda contra o menor. Inciso 3. Os inimigos do menor ou de seus pais, ou que tiverem sido por estes expressamente excluídos da tutela. Inciso 4. Os condenados por crime de furto, roubo, estelionato, falsidade contra a família ou os costumes, tenham ou não cumprido pena. Inciso 5. As pessoas de mau procedimento ou falhas em probidade e as culpadas de abuso em tutoriais anteriores. Inciso 6. Aqueles que exercerem função pública incompatível com a boa administração da tutela. Seção 3. Da escusa dos tutores. Artigo 1736. Podem escusar-se da tutela. Inciso 1. Mulheres casadas. Inciso 2. Maiores de 60 anos. Inciso 3. Aqueles que tiverem sob sua autoridade mais de 3 filhos. Inciso 4. Os impossibilitados por enfermidade. Inciso 5. Aqueles que habitarem longe do lugar onde se haja de exercer a tutela. Inciso 6. Aqueles que já exercerem tutela ou curatela. Inciso 7. Militares em serviço. Artigo 1737. Quem não for parente do menor não poderá ser obrigado a aceitar a tutela, se houver no lugar parente idôneo, consanguíneo ou afim, em condições de exercê-la. Artigo 1738. A escusa apresentar-se-á nos 10 dias subsequentes à designação, sob pena de entender-se renunciado o direito de alegá-la. Se o motivo excusatório ocorrer depois de aceita a tutela, os 10 dias contar-se-ão do em que ele sobrevier. Artigo 1739. Se o juiz não admitir a escusa, exercerá o nomeado a tutela, enquanto o recurso interposto não tiver provimento, e responderá, desde logo, pelas perdas e danos que o menor venha a sofrer. Seção 4. Do exercício da tutela. Artigo 1740. Incumbe ao tutor, quanto à pessoa do menor, inciso 1, dirigir-lhe a educação, defendê-lo e prestar-lhe alimentos, conforme os seus haveres e condições. Inciso 2. Reclamar do juiz que providencie, como houver, por bem, quando o menor haja mister correção. Inciso 3. Adimplir os demais deveres que normalmente cabem aos pais, ouvida a opinião do menor, se este já contar 12 anos de idade. Artigo 1741. Incumbe ao tutor, sobre a inspeção do juiz, administrar os bens do tutelado, em proveito deste, cumprindo seus deveres com zelo e boa-fé. Artigo 1742. Para fiscalização dos atos do tutor, pode o juiz nomear um protutor. Artigo 1743. Se os bens e interesses administrativos exigirem conhecimentos técnicos, forem complexos ou realizados em lugares distantes do domicílio do tutor, poderá este, mediante aprovação judicial, delegar a outros, pessoas físicas ou jurídicas, o exercício parcial da tutela. Artigo 1744. A responsabilidade do juiz será, inciso 1, direta e pessoal, quando não tiver nomeado o tutor, ou não o houver feito oportunamente. Inciso 2, subsidiária, quando não tiver exigido garantia legal do tutor, nem o removido, tanto que se tornou suspeito.
Artigo 1745. Os bens do menor serão entregues ao tutor mediante termo especificado deles e seus valores, ainda que os pais o tenham dispensado. Parágrafo único. Se o patrimônio do menor for de valor considerável, poderá o juiz condicionar o exercício da tutela à prestação de caução bastante, podendo dispensá-la se o tutor for de reconhecida idoneidade.